A incensação das oferendas, do ponto de vista comunicativo, oferece ao rito da apresentação e da preparação das oferendas uma mensagem de solenidade. Por isso, se a incensação não for possível em todas as celebrações, ao menos naquelas mais solenes e naquelas mais festivas, e pelo menos numa das missas dominicais, seria sempre muito bom realizá-la. Vamos considerar nesta Lexio Litúrgica a incensação das oferendas. A incensação sempre existiu nos mais diferentes cultos e cerimônias religiosas. Os historiadores da liturgia notam que a incensação passou a fazer parte da nossa liturgia cristã mais ou menos por volta do século IV, quando não havia mais grande risco de confusão com o paganismo. Esse é um típico exemplo de aculturação ritual, quando se dá um sentido novo ao rito, inspirando-se particularmente na Bíblia. Por isso, do ponto de vista litúrgico, eu considero que seria equivocado considerar que o rito da incensação tem origem no paganismo. Sim, é verdade que a incensação era usada em ritos pagãos, mas o fundamento para o uso da incensação na nossa liturgia, ele encontra-se não no paganismo, mas encontra-se na Bíblia. Muitas são as passagens bíblicas que se referem ao uso do incenso, especialmente no Antigo Testamento. E é em tais passagens bíblicas que nós encontramos o sentido da incensação nos ritos litúrgicos cristãos. Nos mesmos textos, nós encontramos o significado do louvor, da ação de graças, da oração silenciosa e da oração perfumada que sobe para o alto, até junto de Deus. Em Êxodo 30, 7-9, por exemplo, encontramos uma prescrição de queimar incenso continuamente diante do Senhor. Vários textos do Antigo Testamento fazem referência a esta prescrição. Mas o sentido litúrgico do rito da incensação na preparação e apresentação das oferendas, ele encontra-se principalmente no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Ali, o incenso é apresentado como oferenda agradável diante de Deus, porque é oferecida pela santidade dos corações que adoram o Senhor, com uma referência clara ao Salmo 141, 2, que minha oração suba até a tua presença como incenso, a elevação de minhas mãos como sacrifício da tarde. E aqui merece um destaque especial a referência mais clara quanto ao sentido do uso do incenso na apresentação das oferendas, que está presente em Apocalipse 8, do versículo 3 a 4, e diz o texto: E veio um outro anjo que se colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Esse texto mostra como a Igreja deseja que as oferendas sejam apresentadas no altar, sejam acolhidas por Deus, com a oração de todos os santos e santas, daqueles que já vivem na glória, e também a nossa oração, de nós que estamos oferecendo a oferenda no altar da Eucaristia, de onde a conclusão do rito com o convite reforçativo do Orate Fratres, orai irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. Mentalmente podemos dizer, aceito como oração silenciosa, aceito como a fumaça perfumada que é elevada com o incenso. Do ponto de vista da comunicação litúrgica, como dito acima, a incensação comunica sempre uma mensagem de solenidade à celebração. É um daqueles ritos que vem de uma tradição já antiquíssima da Igreja, mas que nunca perde a sua atualidade. Como a comunicação litúrgica lida com a arte de celebrar, a incensação é um rito que expressa a arte de uma celebração solene,
para comunicar aos celebrantes o respeito solene diante das oferendas que são apresentadas ao Pai no altar da nossa Eucaristia. E sempre do ponto de vista da comunicação litúrgica, o rito da incensação é cênico. Isso significa que é realizado num contexto de comunicação gestual simbólica. E para isso a necessidade de que seja feito com arte, seja feito com classe. Quanto ao rito da incensação, esse consta da preparação do turíbulo, que se coloca incenso sobre a brasa acesa. Depois ele é abençoado pelo padre em silêncio e o turiferário entrega o turíbulo ao presidente da celebração para que esse incense primeiramente as oferendas, depois o altar, circulando ao redor do mesmo, sempre da direita para a esquerda, incensando a cruz e concluindo com a incensação do padre e com a incensação da assembleia que está celebrando a Eucaristia. Este também é um gesto para lembrar que tanto o padre como a assembleia celebrante são oferentes, isto é, participantes e comungantes na oração dos santos, como dizia o texto do Apocalipse. E é desse modo, portanto, que se entende que não apenas as oferendas devem ser perfumadas com o cheiro, com o odor da oração dos santos e santas, mas também são perfumados o padre oferente e toda a assembleia celebrante, perfumados pela oração da santidade da Igreja, essa Igreja que já vive na glória celeste, e pela santidade da Igreja reunida na oferenda do seu sacrifício, do pão, do vinho e da água. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.